eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa azul com várias flores bastante coloridas. Atrás de mim, uma estante branca, com diversos livros de diversos formatos. Um cactuzinhos aqui. E bem-vindo à nossa aula. Bem, antes de começar a aula, tem uma informação que todo mundo tem que ter. O tráfico de escravizados transatlântico foi o maior deslocamento de pessoas forçadas da história. Como assim? Justamente, essa migração forçada, forçado tem que ser muito bem entendido aqui. Os negros não tiveram opção de vir para o Brasil. Isso não é uma realidade. Então, há o nome, esse fenômeno dessa migração forçada dos negros, principalmente para o nosso continente, para a América, nós damos o nome de diáspora africana. Então, justamente, o tráfico transatlântico de escravizados forçado, esse grande deslocamento de pessoas, damos o nome de diáspora africana. Existiram outras diásporas, mas essa é a diáspora africana. Mas lá nos navios negreiros, nos tumbeiros, assim como eram chamados esses navios que carregavam essas pessoas de África para a América, não vinham seres sem alma, não vinham carga, mercadoria, vinham pessoas. O que eu quero dizer com isso? Vinham sujeitos que, junto com esses indivíduos de África, vinham formas de governar, sua religiosidade, sua língua, sua culinária, muitas coisas, toda a sua inteligência, todo conhecimento de populações também estava ali dentro do navio. E uma das formas que a gente consegue enxergar melhor aqui no Brasil, justamente esse conhecimento, é através da cultura. Então eu vou convidar você para ler junto comigo um trechinho de uma música. Vamos lá? O nome dessa música é Rosário de Maria e ela é do Jongo da Serrinha. A música começa com Bendito louvado seja. É o Rosário de Maria. Louvado seja. É o Rosário de Maria. Jongueiro bendito louvado seja. É o Rosário de Maria. Louvado seja. É o Rosário de Maria. Ah, eu pisei na pedra, a pedra balanceou. Levanta meu povo, cativeiro se acabou. Voltando aqui, então, a gente consegue perceber algumas coisas nessa letrinha do Jongo da Serrinha. Primeiro, a relação aí entre o catolicismo e a população africana. Bem, uma das estratégias usadas pela população africana para continuar reverenciando seus orixás foi essa relação, foi transformar, foi representar, melhor falando, alguns seus orixás como entidades católicas, como santos católicos. Outra coisa também que a gente tem que falar, que o culto a Nossa Senhora do Rosário era muito forte entre a população negra. E também outra coisa, se você pegou ali no finalzinho, essa música está falando da abolição, né? Cativeiro acabou. Você vai encontrar justamente essas duas relações ali. Por que eu trouxe essa música? Por que eu trouxe uma música do Jongo da Serrinha? Justamente porque o jongo é uma das maiores expressões artísticas e culturais ligadas à cultura afrodiaspórica que a gente tem aqui no Brasil. E já que a gente está falando um pouco sobre, começamos falando um pouco sobre a cultura, né, a língua, tudo que veio junto com esses indivíduos dentro dos navios, por que não, nessa aula, falarmos um pouquinho mais sobre o jongo? E aí?
Tá a fim de conhecer um pouquinho de jongo? Fica ligado então. Mas antes da gente cair de vez pensar o que é o jongo, a gente tem que saber assim, o que é patrimônio. Palavrinha bastante conhecida que talvez você use bastante aí. Bem, patrimônio é algo que pertence a todos nós. Todos nós temos o patrimônio. Ele é cultural, ele está ligado justamente à ideia de que é o seguinte: o patrimônio é algo que representa, é muito importante, faz parte da história de um determinado grupo. E ele é tão importante, que ele tem que ser conservado para passar de uma geração para outra, ou seja, dos mais velhos para os mais jovens. E como eu falei, ele é tão importante para um grupo, ou para até o Brasil todo, né, que ele adquire status de um bem. É algo capaz de ligar, de trazer uma conexão entre os grupos. Bem, o que pode ser tombado? Ou seja, o que pode virar um patrimônio? Bem, por exemplo, construções, sítios arqueológicos podem virar patrimônio, esculturas, pinturas, uma dança pode virar patrimônio, um ato de fazer alguma coisa pode virar patrimônio, uma festa, tudo isso pode virar patrimônio ou ser tombado. Aliás, de onde vem a palavra tombamento, que significa tornar algo patrimônio? Da Torre do Tombo, localizada lá em Portugal. Essa torre dentro dessa torre eram guardados vários documentos muito importantes para a história de Portugal e que também para a nossa história. Vamos lembrar que nós éramos colônia de Portugal. Então, alguma parte da história de Portugal está intimamente ligada com a história do Brasil. Mas você percebeu que muita coisa pode virar patrimônio. Então, para facilitar a nossa vida, patrimônio ele é classificado de duas formas aí: patrimônio material, patrimônio imaterial. A gente vai ver agora exemplos de patrimônio material e imaterial nas próximas imagens aí. Então aí, galera, vocês estão conseguindo ver exemplos de patrimônio material e patrimônio imaterial. Vamos lá, o patrimônio material podem ser obras de arte em geral, compreendem elementos culturais materiais. Pode ser pintura, escultura, artesanato, arquitetura, paisagismo, fotografia, intervenções humanas na paisagem natural, uma literatura. É só pensar o seguinte: patrimônio material, algo que você pode tocar, que é concreto. No caso aqui, o que você pode tocar? Você pode tocar num sambaqui, né? Você pode tocar justamente nessas pinturas rupestres, que estão aí como exemplo. E o que seria um patrimônio imaterial? É tudo aquilo que faz parte, por exemplo, da cultura de uma sociedade, mas que ela não existe concretamente, né? Por isso que a gente fala que é imaterial. Vou dar um exemplo: idioma, gíria, variação linguística, religião, festa popular, festa religiosa, dança, música, lenda, tudo isso. É tudo aquilo que você pensa que você não pode tocar. Aqui a gente vê, por exemplo, olha, a dança do tambor de crioula. Você pode tocar em si na dança? Não, você pode tocar em quem dança, mas a dança em si não. O ofício do acarajé. Você pode tocar em como se faz o acarajé? Não. Então, ele também está dentro dessa questão do patrimônio imaterial. Entendeu o que é patrimônio material e patrimônio imaterial? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre patrimônio imaterial e eu acho que você é esperto, já se ligou. Justamente, a gente vai estudar patrimônio imaterial através do jongo. O jongo ele foi considerado patrimônio em 2005 pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Já lemos uma
um trechinho de uma letra de jongo, mas assim, você sabe o que é jongo? Caso não, não tem problema, a gente vai ver uma foto agora de uma roda de jongo para a gente começar a entender a ideia do que é o jongo. Então, galera, essa é uma roda de jongo. Jongo, ou caxambu, ou tambor, é uma forma de expressão que integra percussão de tambores, canto e dança. A dança é o jongo, o toque é o jongo, né? A música é o jongo. Era praticada por trabalhadores escravizados de origem banto nas lavouras de café ou nas de cana-de-açúcar como forma de lazer e resistência à dominação colonial. Foram eles e seus descendentes que, em suas comunidades, mantiveram e transmitiram a novas gerações os saberes, práticas e valores contidos nessas manifestações. Eu falei que vem da cultura banto. A cultura banto é geralmente localizada ali, pensando em África, nos atuais países de Congo e Angola. E para vocês verem como a cultura banto é muito importante, principalmente para a gente aqui do Rio, você tem um número que é o seguinte: entre 1790 e 1830, 8 a cada 10 africanos que residiam aqui na cidade tinham origem banto. Então, para vocês verem como o Rio de Janeiro está imerso nessa cultura banto. Legal, agora que a gente sabe o que é jongo, a gente tem que pensar onde surgiu o jongo. Então, para responder essa pergunta, a gente vai ver um mapinha do Brasil agora. Então, pessoas, se vocês estão observando aí, o jongo vai surgir justamente no Sudeste, está marcado de vermelho aí no mapa, que compreende os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, né? As formas de expressão dominadas como caxambu, jongo e tambor estão encontradas em diversos locais da região sudeste, mais especificamente no Vale do Paraíba do Sul, no litoral fluminense e no litoral capixaba. Você, obviamente, já percebeu que a origem do jongo tem a ver com a questão da escravização aqui. E que o jongo, ele foi, sim, resistência nesse processo. Então, nas enormes lavouras, você pensa assim, no café ou na cana-de-açúcar, onde esses indígenas trabalhavam, esses pontos de jongo, eles serviam o seguinte: eles serviam com uma comunicação cifrada. Serviam para essas pessoas irem trabalhando ali para as pessoas poderem conversar, mandarem mensagens enquanto trabalhava, sem que nem o senhor, nem seu capataz entendessem o que eles estavam falando. Então, às vezes servia como um aviso, tipo, o capataz está chegando, ou outras questões. Tem outra questão muito interessante do jongo também, é que ela marcava, a letra do jongo marcava ritmo de trabalho. Então, o jongo, além de ser uma mensagem cifrada, ele vai marcando ritmos de trabalho. E quais eram temas também que se cantavam no jongo? Bem, eram histórias que ou as pessoas viviam ou que elas ouviam lá de África. Então, o jongo também sempre teve essa noção de ancestralidade, de lembrar ou representar o lá de trás para hoje. Como eu falei, passar de geração para geração. Então, o jongo, ele é bem antigo, né? Ele vai surgir lá com os escravizados e a gente tem uma representação disso hoje em dia que eu vou mostrar para vocês agora. Então, gente, essa é uma pintura feita em 1822 e mostra justamente uma roda de jongo. Então, olha só, no terreiro de terra batida, a fogueira era acesa e formava-se uma roda. A negra mais idosa benzia os tambores sagrados, pedindo licença aos pretos velhos para iniciar o jongo
improvisava um verso, cantava o ponto de abertura. Os outros escravizados presentes respondiam, cantando alto e batendo palmas. Um casal ia para o centro da roda e começava a dançar. Com o poder das palavras, os jongueiros buscavam encantar o outro pela poesia, no ritmo dos tambores. Quem recebia um ponto enigmático tinha que decifrá-lo na hora e responder, desatar o ponto. Caso contrário, ficava enfeitiçado ou amarrado. Os tambores eram sagrados, pois acreditavam que tinham o poder de fazer a comunicação com outro mundo, com os antepassados, indo buscar quem morava longe. Então, vocês já perceberam um pouquinho de como é que é o jongo. Só que a questão aqui, com a modernidade, o jongo foi um pouco se perdendo. Não só com a modernidade, né? Mas também com a perseguição. Então, por exemplo, em vários lugares começaram a ter leis que proibiam, por exemplo, o que eles vão chamar de batuques. Batuque é qualquer coisa que tenha um tambor. Vou dar um exemplo para vocês. Numa das regiões do Vale do Paraíba, que é considerado um dos lugares que vai surgir o jongo, que é Vassouras, mais ou menos ali entre 1830, na década, vamos chamar assim, de 1830, você tem uma lei que foi pedida pelos senhores que proibia, por exemplo, que os escravizados se reunissem para danças e candombes, assim que era chamado. Então é o seguinte, os senhores queriam proibir que esses escravizados se reunissem com grandes números. Por quê? Porque eles achavam isso bastante perigoso. Para pensar aí de casa. Esses negros, tendo consciência da sua situação, juntos, poderiam fatalmente se organizar e pensar numa rebelião, numa revolta, numa greve. Então, os batuques, as danças, tudo isso era perseguido. Então, o jongo, não só o jongo, mas, por exemplo, o samba, capoeira, isso tudo passou a ser atacado. Eu falei de uma lei de 1830, mais ou menos, mas isso vai acontecer muito também no final do século XIX e também no início do século XX, onde samba, capoeira, tudo isso vai ser bastante criminalizado. E aí, com isso tudo, o jongo, na verdade, quase deixou de existir. Por quê? Pela questão dessa criminalização, por uma questão de modernidade. Mas ele não deixou de existir. Ele está presente até hoje. Um dos grandes responsáveis. Por isso, está aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. E é um dos jongos mais famosos também, que é o Jongo da Serrinha, que fica lá no bairro de Madureira. Vamos ver uma imagem do Jongo da Serrinha? Olha aí o Jongo da Serrinha. Então, o grupo Jongo da Serrinha ele foi fundado há cerca de 60 anos atrás pela lendária vovó Maria Joana Rezadeira e seu filho mestre Darcy do Jongo. Ao perceberem que o último núcleo de jongo da cidade do Rio de Janeiro estava quase acabando. E o mestre Darcy e a sua mãe resolveram o quê? Levar essa antiga dança de roda praticada dos quintais para o palco. Criaram um espetáculo com a estratégia de divulgação do ritmo e quebraram um tabu, permitindo a entrada de crianças e jovens na roda que antes era reservada só para os mais velhos. A associação Grupo Cultural Jongo da Serrinha foi criada em 2000 pelos antigos alunos e descendentes do mestre Darcy, com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos de preservação e divulgação do patrimônio histórico do jongo e assistência social promovida há mais de 40 anos por vovó Maria Joana Rezadeira e pelo próprio mestre Darcy do jongo. A partir assim, vamos botar de 1930, no início do século XX,
com o contato com a vida urbana, né, essas tradições que nasceram no meio rural foram quase esquecidas. Os últimos jongueiros foram morrendo e aí quase o jongo desapareceu, como eu falei. Então, você tinha jongo para além do Morro da Serrinha, né? Você tinha jongo no São Carlos, você tinha jongo na Mangueira, mas aos poucos eles foram desaparecendo. Então, para a gente entender como o jongo da Serrinha é algo muito importante. O jongo da Serrinha praticamente impediu que o jongo desaparecesse daqui da cidade do Rio de Janeiro. E o jongo, que é justamente esse representante da cultura negra. Jongo é resistência, né? A gente viu na aula de hoje muito a questão do patrimônio, principalmente o patrimônio imaterial, aquele que não é concreto. E a gente viu também a importância do jongo como resistência da cultura negra. A aula de hoje está acabando, mas não sem antes um desafio. Vamos ver o desafio aí? Então, o desafio não poderia ser outro, né? É você escutar músicas do jongo da Serrinha e manter cada vez mais viva essa tradição. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!